aulas com algumas questões que trouxeram algum tipo de gráfico ou de quadrinho. Charge também costuma aparecer muito. Então, assim como nas provas, nas questões que são em português, na prova de inglês também é comum o Enem trazer, né, algumas questões utilizando esses elementos. E aí, as 3 questões que eu separei para a gente resolver hoje utilizam isso. E aí, ao contrário daquela outra aula que a gente teve com questões de texto longo, lembram que a gente trabalhou, quem estava na outra aula vai lembrar, que a gente viu uma resolução de questões só com questões longas, né, com bastante texto. As de hoje são questões mais curtas, por quê? Porque a interpretação ela não vai estar pautada simplesmente em você conseguir ler e traduzir o texto literalmente, mas como conseguir interpretar o sentido que está sendo trazido ali naquela informação que foi proposta. E aí a gente vai pincelar tudo isso hoje, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora o nosso slide. Deixa eu colocar aqui. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Tudo ok, professora. Tudo ok, né? Beleza, então. Vai carregar aí para vocês o slide. Então, ó, a gente tem já aqui a primeira questão. Essa que traz um pouquinho mais de informações, porque nós vamos primeiro dar uma observada. O que é que deve ser essa página aqui que está sendo mostrada, né? Então, a gente vê por alguns elementos da página, isso é interessante você olhar primeiro, quando você vê uma imagem na prova do Enem, você dá uma olhada, né, nos elementos que estão aqui, e aí você vê ó, que ali no canto tem meio que umas opções de tradução, aí tem ó, uma partezinha como se fosse um campo de pesquisa ou de você fazer o login, nesse caso aqui de login. Então dá para ter uma noção de que é uma página de algum site, né, uma página online, de um site, um blog, enfim. E aí está sendo trazido aqui alguma informação. A gente já vê aqui no topo que a gente tem um título provavelmente desse site, desse blog, que é o WeFeedback, Sharing Food, Changing Lives. E aí a gente tem o título About Global Feedback Calculator Blog. Então, você vê que é um blog que está trazendo aí algumas informações e que ele parece, na verdade, simular, de certa forma, uma calculadora. Ele traz ali, né, um calculator. Então, seria, como a gente olha aqui embaixo também, você vê que tem alguns campos que você pode preencher, estão vendo? Então, você consegue preencher alguma coisa, enfim. Então, você dá uma olhada geral logo para reconhecer com que tipo de informação você está lidando, né? E aí, vamos ver o que está sendo perguntado nessa questão. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, na qual a internauta Kate Watts, aí você guarda esse nome aqui, Kate Watts, é a informação que ele quer, né? Então vamos voltar e ver onde está esse nome. Ah, tá bem aqui, ó. My name is Kate Watts. E aí a gente vai dar mais uma olhada o que é que cada um desses campos aqui estão propondo para você preencher, né? Então a gente tem aqui I want to share a sushi platter. I usually pay 20 e aí tem o valor da moeda aqui, né, em dólar, USD. And more servings will feed more children. E aí tem uma barrinha aqui que você pode arrastar, né, provavelmente lá no blog, para você colocar, né, algum número aqui, tá? Aqui tá em 3, né? E aí do lado a gente tem essa imagem de uma caneca com a informação If you share, you will feed 240 children. Feed them now. Ok? Então, até aí você vê que a pessoa pode entrar lá nesse site, preencher algumas informações e submeter ali nesse blog, né? Então tem um botão ali que você deve clicar para enviar algo. Mas você precisa saber o que é, né? Você está preenchendo esse formulário para o quê? O que é que ele significa? Lá em cima, né? Acima desse campo aqui, a gente tem a pergunta: What is WeFeedback all about? Quando a gente pergunta what is about, tá? Então, o que alguma coisa, então nesse caso aqui foi o feedback, mas podia ser outra informação aqui, outra coisa no meio. Is about ou is all about. A gente está perguntando sobre o que é aquela coisa, ok? Então eu posso botar ali, sei lá, o nome de um livro, um filme. What is Harry Potter all about?
E aí a pessoa vai dizer, Harry Potter é sobre isso, isso e isso. Então, você pode usar esse tipo de pergunta, esse modelo de pergunta, quando você quer saber sobre o que é alguma coisa. About quer dizer sobre, né? Então, vocês já devem ter visto, até em alguns sites, colocam lá uma abazinha About, que é a aba de informações. Né? Tem até alguns sites brasileiros mesmo que gostam de usar esse termo About. Tá? E aí, quando a gente diz all about, é tipo sobre o que é no geral. Tá? Então, assim, no geral, é sobre o que? Então, what is we feedback all about? A gente vai ter que ler esse textinho aqui para entender sobre o que, né? Qual é a proposta do we feedback, ok? Então, in the development world, life puts tasty food on our plates all the time. Então, você conhece a palavra food, né? iFood está aí para você saber que food quer dizer comida, né? Então, ele está trazendo alguma informação aqui sobre comida. A gente vai guardar só essa palavra aqui. E a maioria já ia conseguir traduzir sozinho. French sausage, avocado or chocolate cake. We'll all have our favorites. Ele está falando ali sobre alguns tipos de comida, talvez você consiga interpretar isso, e que todo mundo tem seus favoritos. E aí abaixo a gente tem: if we take just one of these things and give it back or feed it back, we can help change the lives of hungry school children around the world. Então, bora lá. O que é que a gente conseguiria pescar aqui se você é uma pessoa que não tem muito vocabulário em inglês, tá? Vai ter uma expressão aqui que vai ser importante você conhecer, e aí vai ser a chance de você conhecer uma nova expressão aqui hoje, tá? Mas, fora isso, você deve conhecer help, né, que seria ajudar, né? Muita gente entende como socorro, né? Help. Mas aí você pode usar help no sentido de ajudar, né? Você pode conhecer ali school children. School seria escola, children são crianças, né? E world talvez você conheça, que quer dizer mundo. Lembrando para não confundir world com world, ok? Word é palavra, sem esse L, né? E world, com essa curvinha na língua quando pronuncia, quer dizer mundo. Então tá falando alguma coisa sobre comida e crianças e, né, ao redor do mundo, escolas e tal. Então você pode começar a pensar já, né, que pode ter alguma coisa a ver com você ajudar pessoas que precisam de alimento. A gente viu help ali, né, que quer dizer ajudar. Então já deu para você interpretar aí algumas coisas e com isso você já consegue chegar na resposta. Mas aí a gente vai aprender essa expressão que está ali, para que fique ainda mais fácil interpretar isso, que é give it back, ok? Então vocês têm ali give it back or feed it back. Então eles brincaram com a palavra feedback, né? Que quer dizer normalmente você dá um retorno sobre alguma coisa, né? Dá um feedback, a gente fala em português, é feedback, né? Então ele brincou com essa ideia, na verdade utilizando o verbo, né, alimentar, porque feed também quer dizer alimentar, né? Então você alimentar, ajudar, né, outras pessoas com alimentação. Só que o que é que seria give it back? Give it back quer dizer retribuir, ok? Então você retribuir para a sociedade de alguma forma. You give it back your parents. Você pode retribuir os seus pais pelo que eles fizeram por você. Você pode retribuir, enfim, seus professores, enfim, qualquer coisa da sociedade que a gente usa esse termo retribuir. Em inglês a gente usa give it back. E aí esse projeto usa feed it back no sentido de retribuir com alimentação, né? Então, a ideia desse texto é falar sobre algum tipo de projeto, né, em que você retribui através da alimentação para a sociedade. Nesse caso aqui, aí já revelando para vocês um pouco mais do que o texto está trazendo, né, traduzindo um pouco mais esse texto, é um projeto que ele propõe que você calcule mais ou menos quanto seria o valor de porções da sua comida favorita. Então, nesse caso aqui da Kate Watts, ela preencheu o sushi, né, ali, então uma porção de sushi. Então, você vai lá, meio que calcula algumas porções de quantas pessoas você gostaria de ajudar a ter acesso a essa alimentação. E aí você submete lá para fazer uma doação mais ou menos no valor que seria dessa experiência para as outras pessoas comerem o mesmo, tá? Então, vamos lá. Com base nisso, tudo que a gente viu agora, lembrando a pergunta, a internet tem serviço a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições.
Um exemplo disso é o site WeFeedback, na qual a internauta Kate Watts, então o que é que ela fez ali? Ela preencheu aquele formulário. Ela comprou comida em promoção, inscreveu-se em um concurso, fez doação para caridade, participou de pesquisa de opinião ou voluntariou-se para trabalho social. E aí? Vi ali que já mandaram letra C, mais alguém pensa diferente? Todo mundo na letra C, e é isso, a resposta é a letra C, fez doação para a caridade. Então, vejam, com algumas palavras ali, eu sempre, toda aula eu falo isso para vocês, não precisa ter um vocabulário super completo. Lógico que, quanto mais expressões você conhecer, mais palavras você conhecer, vai ficar mais fácil resolver a prova, né? Mas com algumas palavras ali que a gente viu, já dá, não é uma questão difícil, tá? Mas é uma questão de interpretar também, de observar os elementos da imagem, do que é que está sendo apresentado, tá? Mas é tranquilo chegar nessa resposta. Pode ser que alguém se confundisse um pouquinho com voluntariou-se para trabalho social. Mas lembrem que lá tem aquela opção dela colocar o valor mesmo, né? Então você está vendo ali que você está realmente fazendo uma doação economicamente, né? Assim, monetariamente, com valor. E não ajudando de outra forma no trabalho social, sendo voluntário, etc. Tá? É doação para caridade mesmo. Alguma dúvida, gente? Tranquilíssima essa questão. O que é que vocês acharam? Vocês acham que vocês conseguiriam? Eu sei que aqui eu vou fazendo a resolução, partezinha por partezinha, mas vocês sentem segurança de que conseguiriam responder essa questão? Me digam. Eu torço nessa que quando eu estava planejando essa aula, a gente estava com essa 6ª aula de inglês. E eu espero que, pensem lá como é que vocês estavam no início, quando a gente começou com as questões de inglês. E agora? Vocês acham que já está dando para ter mais segurança para responder? O pessoal que está comigo aqui desde o começo. E aí? Andriele falou, sim, essa foi fácil também mesmo, né? Tudo certo. Isso, Janete. We quer dizer nós. E feed, né? Como eu disse, ele é a mudança do tempo verbal de food. Sim, professora. Ok, vamos saber que você concorda. Então, food seria comida mesmo, né? E aí, feed quer dizer você alimentar, o verbo, né? Mas feed lá das redes sociais, etc., é meio que nesse sentido, porque você meio que alimenta as suas redes sociais, com as suas postagens, né? Então, você publica coisas. Então, por isso que chama de um feed, que é o que foi alimentado ali pelas pessoas, tá? Então, algumas palavras que vão ganhando outras conotações, né? Tava quase na cara mesmo essa, gente. Então, vamos para a segunda questão, vamos ver se ela também vai ser tranquila. Vamos lá. Essa aqui tem menos texto ainda. Eu fiquei na dúvida se eu já tinha trazido essa questão para vocês, mas aí eu coloquei ela aqui para a gente dar uma olhada, porque é uma questão que traz pouquíssimo texto, mas que precisa ser interpretada corretamente, né? Então, a gente vê que a gente tem uma imagem de uma mulher e uma caixinha de pesquisa ali, com aquelas sugestões. Então, quando a gente vai pesquisar no Google e digita as primeiras palavras, ele já sugere, né? Alguns complementos. Então, tem ali alguns complementos. E aí tem mais uma frase embaixo e é isso. Mas vamos ver logo o que está sendo perguntado. Os recursos usados nesse post de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade. Então, a gente já recebeu a informação de que é um pôster de alguma campanha, né? Já sabemos do que se trata. Mas a gente tem que responder qual é a reflexão que o texto está trazendo. Então, ele traz, alguns recursos, então, a imagem de uma mulher, o texto que está aqui, num lugar bem estratégico, nessa caixa aqui de pesquisa, na boca da mulher, né? Então, tem a ideia ali de ficar censurando alguma coisa. E aí a gente tem woman shouldn't, e aí tem algumas sugestões. Have right, vote, work, box. E aí, abaixo a gente tem a frase woman shouldn't suffer from discrimination anymore. Ok? Então, vamos lá. Basicamente, para você responder essa questão, você tem que saber o que significa should, a expressão should. Ok?
Então, vamos lá. Woman, você já sabe, a gente já viu em outras questões, você já sabe que woman quer dizer mulher. Isso? Então, nesse caso aqui, woman está falando de mulheres no plural, então tem essa alteração. Em vez de usar o a, a gente usa o e. Né? Então, woman shouldn't. Então, o que é que seria esse shouldn't? Ok? A gente tem o verbo could, que quer dizer poder, né? Então, você pergunta, por exemplo, a gente já viu em outra aula isso. Could you please help me? Então, você poderia me ajudar, por favor? Então, o could seria esse poder, né? O should é o verbo dever. Então, você deveria fazer algo, ok? You should study more. Você deveria estudar mais, ok? Então, should quer dizer, né, o que você deveria fazer. E aí, nesse caso aqui, ele está na negativa. A gente está com o verbo should na forma negativa. Então, woman shouldn't. E aí tem as sugestões ali. Então, mulheres não deveriam, e você tem várias coisas, tá? Have rights, vote, work, box. Você pode não saber o significado de todos. Mas, por exemplo, work é bem provável que você saiba que é trabalhar, a gente já viu também outras questões. Vote, você vai associar com votar. Então, são sugestões de que mulheres não deveriam trabalhar, mulheres não deveriam votar, né? Então, são algumas conotações negativas ali de impor regras que são restritivas para mulheres. E aí essa ideia de você trazer o texto também na boca, tudo isso ajuda com a interpretação da ideia que está sendo trazida. Mas aí você tem uma frase embaixo que diz Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Aí a gente tem ali um cognata massa que é discrimination, discriminação. Aí a gente tem a gente continua com a expressão na negativa, mas aí lá no final a gente tem anymore. Anymore quer dizer você não sofrer mais aquilo, né? Nesse caso ali a gente tem já o verbo suffer, então sofrer. Então mulheres não deveriam mais sofrer discriminação. Não deveria acontecer mais isso, ok? Então, essa é a ideia que está sendo trazida no cartaz. Você tem as ideias de pesquisa ali, ou seja, são termos que a sociedade ainda acha que deveriam ser. A sociedade, assim, algumas parcelas da sociedade ainda acham que as mulheres deveriam ser punidas nesse sentido, e a campanha traz uma frase contrária a isso, dizendo que, na verdade, as mulheres não deveriam ter que sofrer discriminação, né? Então, conhecendo a expressão, né, conhecendo o verbo should e conhecendo um pouquinho aí dessas palavras, interpretando, né, graficamente esse pôster, já dá para chegar na resposta. Porque olha só quais são as opções. Lembrando que ele quer saber, né, o que é que o texto, o pôster, leva você a refletir. Sobre a necessidade, né, de quê? Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, rever o desempenho da mulher no trabalho, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher ou censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. E aí, o que é que vocês acham? Bia Lígia, Nildo Letar, Sandriana Letar, mais alguém? Clara também disse Letar. Eu vou na A também, professora. Também vai na A. Ok, então, mais uma questão que vocês responderam corretamente. Letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Então, está criticando exatamente isso, a forma como algumas parcelas da sociedade ainda tratam a mulher como, né, uma sexualidade à parte, em que deveria ser tratada de uma forma diferente, ter direitos diferentes, e etc. Enfim, ter menos acesso a coisas, enfim. A questão é, o que é que pode confundir, né, o estudante quando ele está respondendo essa questão? A gente viu lá que a gente tem em um dos elementos da pesquisa a palavra work. Aí, de repente, o estudante sabe que o work quer dizer trabalhar e ele pensa, tá falando sobre o desempenho da mulher no trabalho. Só que em nenhum momento o texto fala sobre o desempenho, né, a função, como a mulher exerce o trabalho, e nem é a proposta desse texto refletir sobre isso. Então, dá para cortar aí tranquilo. Aí, sobrecarga de atribuições. De repente, a pessoa não sabia nenhuma palavra ali, só viu ali uma listinha de coisas e pensa, deve estar falando da quantidade de coisas que a mulher tem que fazer
E aí está questionando essa sobrecarga. Também não. Se você conseguir traduzir pelo menos um pouquinho, interpretar corretamente, você já sabe que não. Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher, a pessoa pode pensar, porque a pesquisa ali, a caixinha de pesquisa, está falando sobre isso. Mas não é o objetivo falar a necessidade de analisar essas pesquisas. Ele está só mostrando como muita gente ainda pode pesquisar isso, achando, né, concordando com isso, mas aí ele traz, né, o contraponto de que, na verdade, o que a mulher não deveria era sofrer discriminação. E aí, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras, também alguma pessoa pode pensar, por conta dos elementos gráficos, de aquela caixinha estar na boca, tal, pensar, está falando sobre censura. Mas também não é o objetivo do pôster refletir sobre a necessidade de censurar, pelo contrário, né? Necessidade de não ter censura em relação a algumas coisas, tá? Então, letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Deixa eu ver ali, Janine falou. No texto fala sobre trato, então se a gente pega bem para estudar alguns adjetivos. Isso, conhecendo algumas palavras sempre facilita. Então, eu sei que são, né, muitas matérias para vocês terem que estudar para o Enem, mas se você conseguir, né, em algum momento, sentar para pesquisar, né, mais algumas coisas de vocabulário, mais algumas palavras, adjetivos, enfim, já ajuda bastante. E como eu sempre digo para vocês, aproveitem os momentos de lazer. Eu sei que assim, a gente tem que ter o nosso momento de lazer puro, né? Ninguém quer estar estudando o tempo todo. Mas naquele momento que você vai assistir um filme, se for possível você ver legendado, você já contribui, você já vai aprender palavras novas. Enfim, assistir vídeo no YouTube, tudo isso já ajuda bastante, tá? Foi assim que eu aprendi muito do inglês. E é uma jornada longa, né? Não é de um dia para o outro. Eu sei que tem gente aqui, inclusive, que tem vontade de aprender mais de inglês, se tornar fluente, de ter experiências em outros países, etc. Enfim, não é fácil, mas é algo que se vai tendo com o tempo, com o máximo de contato possível com o idioma. Então, quanto mais você tiver contato com livros, com filmes, com séries, música, tudo isso vai te ajudar a, enfim, aprimorar o seu idioma, tá? Eu não lembro se eu tinha falado com vocês, eu acho que eu cheguei a comentar, que eu tinha feito uma prova de proficiência no inglês, né? Então, existem várias provas quando você já é um estudante de inglês. Você quer ter a comprovação do seu nível de idioma, existem várias provas que você pode fazer. Eu fiz o FCE, que é a prova de Cambridge. Eu não lembro se eu tinha mencionado com vocês que eu ia fazer essa prova. E essa semana, há 2 semanas, eu acho, saiu o meu resultado. Eu consegui a aprovação na prova, consegui o nível mais alto lá da proficiência que você consegue ir através dessa prova. Então, assim, foi uma conquista que veio depois de muitos anos estudando o idioma, né? Eu comecei a me dedicar mais ao inglês, eu acho que no finalzinho do meu ensino médio, então ali em 2013. Então, vejam, já são o quê? Quase uns 8 anos aí estudando inglês. E agora eu consegui essa certificação, né? Do nível. Aí foi uma conquista boa aí. E aí eu sei que para vocês que ainda estão começando a jornada no inglês, já fazer uma prova do Enem legal no inglês, quem tiver optado por inglês, né? Eu sei que também tem gente que optou por espanhol, mas gosta de também estudar inglês. Mas fazer uma boa prova, eu sei que já vai ser massa aí para vocês também, já vai ser uma conquista. E aí, quem sabe, depois disso, vocês não se animam para continuar estudando também. Mas vamos lá para a nossa terceira e última questão. Obrigada, Janildo. Então, vamos lá. Vou passar aqui para essa questão, que também traz bem pouquinho texto, e uma imagem que não traz tanta informação também assim, né? Então, a gente tem a frase: Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Okay? Uma frase, temos uma imagem aqui que parece, né, um parafuso, alguma coisa ali derramada. Se você já viu ali car, né, a palavra carro, e aí oil, que quer dizer óleo, talvez você já imagine que tem alguma coisa a ver com mecânica do carro ali, um parafuso, um óleo derramado. Mas vamos ver o que está sendo perguntado. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da.
Então, veja, essa questão aqui, ela exige que você conheça exatamente essas duas palavras. Ele está falando da associação desses dois termos, any place e regret, ok? Aí vejam bem, como é que você faz? Eita, não conheço essas palavras, o que é que eu faço agora? Me desesperei, pronto. Calma. Primeiro, eu vou dar uma dica para vocês agora de como você entender um pouco várias palavras sabendo uma só, que é essa palavrinha aqui, ó, any, ok? Any. A gente viu agora em outra questão uma palavra que também tinha N no começo. Vocês lembram qual era? Na frase lá do anúncio publicitário, tinha assim, woman shouldn't suffer from discrimination, e aí tinha uma palavrinha no final, que também começava com N. Vocês lembram qual era? Aí eu falei para vocês que significa, tipo, não sofrer mais, né? Não continuar sofrendo disso. Alguém lembra? Bora voltar lá para mostrar para vocês. A palavra era anymore. Estão vendo aqui? Anymore. E aí nessa, aqui a gente tem any place. Então vejam que começa com, né, as mesmas três letrinhas aqui. Any, ok? Então a gente pode ter anything, anyone, any place, anymore. Any, no geral, significa qualquer, tá? Só que naquele caso ali do anymore, se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria qualquer mais. Mas aí o anymore é mais no sentido de, tipo, não deveria mais de forma alguma, porque no português a gente não usaria esse qualquer nesse sentido, tá? Mas é tipo, de jeito nenhum mais. Seria meio que isso. Nesse caso aqui, a gente tem any place. Place quer dizer lugar. Então, any place seria qualquer lugar, ok? Porque a gente diz anyone, esse one quer dizer um, então seria qualquer um. É usado muito no sentido de ser qualquer pessoa, qualquer um, sabe? Anything, qualquer coisa. Então, sempre que você tem o any, é nesse sentido de ser qualquer, tá? Então, qualquer um. Aí, só no caso do anymore, que é um pouquinho diferente, como eu disse para vocês, porque no português a gente não usa qualquer mais, tá? Mas, em todos os outros casos, é muito nesse sentido, de qualquer. Então, aqui a gente tem take your car just any place. Então, qualquer lugar. Você já conhece place, você sabe que any quer dizer qualquer. Então, qualquer, mesmo que você não conheça place, você sabe que ele está falando de qualquer alguma coisa, tá? Oil, você sabe que é óleo. Aí você sabe que em carros tem a questão de troca de óleo e tal. Change quer dizer troca, tá? Então, se você já... Pode ser mudança, né? Troca. Então, se você já conhece change, já facilita mais ainda, mas talvez você já associe pela questão de carros e etc. And you may regret. Nesse caso aqui de regret, é bem interessante que você já tenha essa palavra no seu vocabulário, tá? Para interpretar corretamente essa questão. Mas calma, se você estivesse fazendo e não soubesse, ainda dava para chegar na resposta, tá? Não ia dificultar tanto assim, não. Mas aqui o que está sendo perguntado é, né? Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, vejam, se você sabe que any quer dizer qualquer, você já vê que ele está, né, falando alguma coisa ali, viu? Né? Enfim, tá, no contexto ali tem algo a ver com qualquer. Tem a ver com carro, tem a ver com troca de óleo. Aí tem essa expressão regret, e lá no final tem a palavra road, que eu acho interessante também, se você não conhece, você adicionar aí. Road quer dizer estrada, né? Então, a estrada, tá? Então, vamos ver as opções. Antes da gente sacar logo a tradução de regret, vamos dar uma olhadinha nas opções. Então, a propaganda é sobre a importância de quê? Letra A, preservação do meio ambiente. Letra B, manutenção do motor. Letra C, escolha da empresa certa. Letra D, consistência do produto. Ou letra E, conservação do carro. Muita gente só de olhar a foto, ver ali que tem
né, um parafuso e um óleo ali derramado, pode pensar em várias dessas opções, só olhando a imagem, né? Mas aí lembre que tem a palavra qualquer. Qualquer. Se você já associou o place com lugar, você sabe que é qualquer lugar. Vi ali letra C, vi alguns letra E. E aí, gente? Letra C ou letra E? Vamos olhar a letra por Na letra? C, professor. Na E que diga, professora. Vamos conferir letra por letra nessa, tá? Preservação do meio ambiente. Em nenhum momento fala de preservação do meio ambiente. Já dá para cortar. Manutenção do motor. Só olhando a imagem, dá para pensar em várias opções aqui. Manutenção do motor poderia ser uma dessas, você olhando a imagem. Mas você sabe que está falando de algo mais específico. Tem ali o N-Place, tem a questão do óleo, que o texto também fala. Então, você já dá para descartar essa. A letra C diz escolha da empresa certa. Quando a gente tem a expressão qualquer lugar, pode estar se referindo a uma empresa, né? Se falando de você levar o carro para fazer algum tipo de manutenção numa empresa. Vamos segurar aí. Muita gente falou a letra E, conservação do carro. Pode ter relação, né, o texto com a conservação do carro de alguma forma. Também porque você pensa troca de óleo é importante para você conservar também o carro. Porém, você tem que responder o que é o tema da propaganda? É a importância do quê? O foco seria realmente a conservação do carro ou seria a escolha da empresa correta para você levar o seu carro para fazer essa manutenção? A letra D fala de consistência do produto, também dá para cortar logo, não tem nada a ver. Então, ó, se você conhecer a palavra regret, que é o que ele está trazendo ali na pergunta, fica mais fácil saber que a resposta é a letra C, tá? Por quê? Porque regret significa você se arrepender de alguma coisa. Então, vamos traduzir lá o texto todo. O que ele está dizendo é: leve o seu carro para qualquer lugar, para troca de óleo, e você pode se arrepender disso quando estiver na estrada. Ou seja, a imagem aqui mostra que deu algum problema, né? Não, na troca de óleo, caiu ali as coisas, tudo errado. Então, ele está falando da importância de você escolher a empresa correta, ou seja, não levar para qualquer lugar, ok? Então, Janine, não poderia ser a letra E, por quê? Você tem que entender, a propaganda ela está falando sobre a importância do quê? Não é exatamente sobre a conservação do carro, é sobre você escolher a empresa correta, porque você pode se arrepender depois, se você levar em qualquer lugar, em qualquer empresa, sem conhecer a procedência, etc., você pode se arrepender depois, quando estiver na estrada e o seu carro tiver algum problema, entende? Então, esse é o alerta que a propaganda está fazendo, entende? Por mais que trocar o óleo do carro tenha a ver com a conservação do carro, não é o enfoque da propaganda. Então, a questão de interpretar bem aí, pegar, né, o que é que está sendo o foco da pergunta e da propaganda em si, tá? Então, a gente chega aí na letra C, escolha da empresa certa. Então, guardem no vocabulário de vocês, primeiro essa dica do N, que quer dizer qualquer, né, e aí pode ser usado com várias palavras no fim. A N place junto quer dizer qualquer lugar. E regret, que quer dizer você se arrepender, tá? Então, anotem aí essa dica. Gente, é isso. Hoje eu separei 3 questões curtinhas, porque, na verdade, o foco era trazer questões com elementos gráficos, e aí elas acabaram tendo uma resolução mais tranquila, né? Só essa primeira aqui é que foi um pouquinho mais elaborada, porque tem um pouquinho mais de texto, tá? Normalmente o Enem vai mesclar muito isso. A gente já fez algumas antes com chart, com tirinha, tá? Na prova inteira, vocês sabem que o Enem vai misturando todos esses elementos, né? Para a gente encerrar hoje, eu trouxe uma dica literária, como sempre, que eu não lembro se eu já tinha falado com vocês sobre esse livro aqui, mas eu não trouxe tantas dicas de livros em inglês para vocês recentemente, que eu me lembre. Então, hoje eu vim falar desse livro aqui em inglês, que chama The Girl Who Smiled Beats. Tá? É um livro de não ficção, então ele é uma biografia,
E aí eu sei que tem gente que não busca, né, assim, ler outros livros que não sejam só de ficção, ou não é tão acostumado a ler ficção, ou gosta de ler histórias de vida, biografias, etc. Então, esse livro aqui é muito interessante, é uma biografia muito forte. Então, eu recomendo que vocês pesquisem um pouquinho a respeito. Eu fiz essa leitura, acho que no começo desse ano, que eu me lembro que foi no começo desse ano. Mas aí, qual é a história que ele está trazendo? É uma personagem que ela sobreviveu ao massacre da Ruanda, né? Vocês já devem ter ouvido falar do genocídio que aconteceu na Ruanda, lá no continente africano. E aí ela conseguiu ir como refugiada para os Estados Unidos. Então é um livro que fala dessa infância dela ainda, passando pela situação lá na Ruanda e depois tendo que se adaptar, né, a viver nos Estados Unidos. É uma leitura fluida, não é um livro tão grande. E vocês encontram, eu acho, na internet, tanto versão digital quanto para comprar o livro físico, né? Então, o nome é The Girl Who Smiled Beads. Vou digitar aqui, porque eu sei que na imagem talvez fique invertido aí para vocês. Deixa eu botar aqui. The Girl Who Smiled Beads. É legal ler livros biográficos ou de não ficção, porque normalmente o vocabulário é um pouco diferente dos livros que são ficcionais, né? Eu vi ali que falou que estava lendo a Turma da Mônica, ficou com a língua travada. É legal até você procurar tipo, algumas histórias brasileiras em inglês para você ler, né? Então, quadrinhos, algumas histórias que já são brasileiras, se você lê em outro idioma, também é bem interessante. Ok, gente, então por hoje é só, tá? A gente se encontra na próxima aula de Sociologia e aí depois retomamos então o inglês novamente. Ok? Legal, Janil. Útil ainda esse livro, viu? Continue consultando. Ok, gente? Então, tchau, tchau. Have a good night. Boa noite para vocês. Boa noite, professora.